Eu quero partilhar com vocês hoje o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Abra sua Bíblia comigo, por favor, nesta passagem. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Esse texto diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Amém. Hoje eu quero pensar com vocês sobre esperança bendita. É sabido de todos que Paulo, este grande bandeirante do cristianismo, esse desbravador do reino de Deus, este homem que percorreu quase todas as províncias do Império Romano, plantando igrejas na Galácia, na Macedônia, na Acaia e na Ásia Menor. Na sua segunda viagem missionária, depois de ser preso e açoitado em Filipos, chega na cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica era uma cidade extremamente importante. Ela era a capital da província da Macedônia, e Paulo esteve ali não muito tempo. Precisou fugir da cidade por causa da perseguição. Mas no tempo em que ali ficou, ele ensinou fundamentalmente esta doutrina magna do cristianismo, que é a segunda vinda de Cristo, a acrópole da nossa fé, o apogeu da nossa esperança, a consumação da nossa redenção. É digno de nota que Tessalônica era uma cidade grega, e como tal, uma cidade extremamente influenciada pelo pensamento grego. Vocês bem sabem que o Império Romano dominou o mundo, depois da decadência do Império Grego, com a morte precoce de Alexandre o Grande. Embora Roma tenha dominado o mundo politicamente, Roma nunca dominou o mundo das ideias. O pensamento grego prevaleceu. E um dos pilares do pensamento grego era o que nós chamamos de dualismo. Os gregos acreditavam que a matéria que você pega, tange, toca, é essencialmente má. Para eles, o espírito era essencialmente bom. Desta maneira, os gregos negavam as doutrinas principais do cristianismo. Por exemplo, eles negavam a criação, porque se a criação é tangível, é tocável, é material, é física, e se na cabeça deles a matéria era má, então um Deus bom não pode criar algo mal. Então negavam a doutrina da criação. Eles negavam também a doutrina da encarnação, porque eles não podiam imaginar que, sendo Deus perfeito, poderia assumir um corpo físico material, porque na cabeça deles tudo que era material era mal.
Então eles não concebiam jamais a ideia de que Jesus pudesse ser Deus e homem ao mesmo tempo. Mas mais, os gregos não acreditavam na ressurreição. Para a cabeça dos gregos, quando uma pessoa morria, a alma saía da prisão, a prisão do corpo. Então, a morte para eles era uma espécie de libertação, de um claustro, de uma masmorra. E na cabeça deles, pensar na ressurreição, daquela alma que foi liberta na morte, voltar e existir novamente, ainda que noutra dimensão, era uma coisa impensável. Então eles negavam a doutrina da ressurreição. Qual o problema disso? É que esse pensamento passou a invadir a igreja. E em vez da igreja influenciar o mundo estava influenciando a igreja. E em vez da igreja transformar a mentalidade das pessoas com a verdade do evangelho, era a filosofia dos gregos que estava entrando para dentro da igreja, influenciando os crentes. Esse mesmo problema, por exemplo, existiu na igreja de Corinto. E Paulo trata disso no capítulo 15 da primeira carta. Quando alguns dos crentes da igreja de Corinto, embora acreditando na ressurreição de Cristo, estavam questionando a possibilidade dos crentes ressuscitarem. E Paulo precisa escrever um longo capítulo, o mais longo texto da Bíblia sobre a ressurreição, para explicar isso. Ou seja, é impossível você crer que Jesus ressuscitou e não crer que os mortos ressuscitarão. Porque se Cristo ressuscitou, os mortos ressuscitarão. Se Cristo não ressuscitou, os mortos não ressuscitarão. Mas de fato Cristo ressuscitou, sendo as primícias dos que dormem. Então o que estava acontecendo aqui? Quando chegava um momento doloroso da partida de um crente, a morte de um crente, o funeral daquele crente era um funeral desesperador, porque eles não tinham esperança. Para eles a morte era o fim, para eles a morte tinha a palavra final, para eles o túmulo é o último endereço, para eles não tinha esperança do amanhã, do futuro, da eternidade, da ressurreição. Então esse é o pano de fundo que tem aqui nesse texto. Paulo está escrevendo esta passagem do ponto de vista pastoral, em virtude da angústia, da falta de consolo, da ausência de esperança que estava existindo naqueles crentes, dizendo o seguinte: eu não quero que vocês vivam como aqueles que não têm esperança. Vocês podem ter esperança, vocês precisam ter esperança. E a mensagem do evangelho que retrata esta esperança bendita é uma fonte inesgotável de consolo. E agora Paulo, depois de instruí-los, passa a exortá-los, dizendo o seguinte: olha, em vez de vocês serem portadores de desesperança, eu quero que todos vocês se transformem em canais de consolo. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Bom, então, eu gostaria que você olhasse comigo algumas coisas no texto que estamos considerando. Até porque as dúvidas ainda permanecem nos nossos dias. Por exemplo, nem todas as pessoas entendem a mesma coisa acerca destes fatos do futuro. Algumas pessoas pensam que morreu, acabou, que o homem é só matéria. Assim pensam os materialistas, assim pensam os existencialistas. Não tem dimensão eterna, não tem dimensão do futuro, não tem dimensão de eternidade. O homem é apenas um animal, morreu, acabou, pensam alguns. Outros dizem, não, quando uma pessoa morre, a alma dela vai para um lugar de tormento, e ela fica lá sofrendo, não se sabe quanto tempo, se 1 ano, se 10 anos, se 1 século, se 1 milênio, até que os seus pecados são purgados, até que ela está preparada para entrar no paraíso. E dizem, ninguém é tão mau para ir direto para o inferno, e ninguém é tão bom para ir direto para o céu. Então é preciso passar por um estágio
de purificação. Se batizou isso de purgatório. Há outras pessoas dizem não. Quando a pessoa morre, desencarna e reencarna. Morre, desencarna e reencarna. Morre, desencarna e reencarna. Num processo contínuo, não se sabe até quando. Em outras palavras, parece-nos que todas essas vertentes não oferecem para o ser humano consolo, esperança. Outros, no nosso contexto, ainda perguntam, pastor, o que acontece quando um crente morre? Alguns acham que quando um crente morre, a alma dele fica dormindo, inconsciente, hibernada, até Jesus voltar. Outros dizem assim, pastor, será que nós vamos nos conhecer no céu? Será que nós vamos saber quem é quem no céu? Ou vamos ser lá um grupo de gente feliz, mas alienada de relacionamentos pessoais? E se você tem essa dúvida, eu preciso dizer para você que é claro que nós vamos nos conhecer no céu. Por quê? Porque a Bíblia diz que agora nós conhecemos em parte, mas lá conheceremos como também somos conhecidos. O nosso conhecimento aqui é limitado. Você pode conviver com a sua esposa, com o seu marido, 50 anos. Se você perguntar assim, você conhece o seu marido? Você conhece a sua mulher? Você diz, eu estou conhecendo ainda. De vez em quando eu fico meio surpreso. Os gregos estavam errados, quando os gregos diziam assim, conhece-te a ti mesmo. Não, nós não conhecemos nem a nós mesmos. Alex Carrel escreveu um livro, O Homem e Esse Desconhecido. É por isso que os reformadores, quando trataram desta matéria, disseram que primeiro você precisa ter o conhecimento de Deus, para depois você ter o seu conhecimento próprio. Fora de Deus, nós somos um ser desconhecido, para nós mesmos. Agora, lá no céu nós vamos nos conhecer. Pense comigo só nessa mera possibilidade. Você já imaginou morar com alguém a vida toda e a eternidade toda, sem saber quem ela é? Não faz sentido. Agora, nós no céu não teremos o mesmo grau de relacionamento sanguíneo que temos aqui. Em outras palavras, lá nós não vamos nos reunir como pai, mãe, marido, mulher, filhos, netos, num núcleo familiar distinto dos demais. Lá no céu você não vai amar mais quem foi aqui seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, seu neto, sua neta, porque você vai amar Abraão, Isaque e Jacó. Porque você vai amar Moisés, Josué e Samuel, do que Paulo, Pedro e Tiago. Lá nós seremos uma família só, um rebanho só, um povo só. Outra coisa importante a entender é que lá no céu não vamos ter mais os mesmos relacionamentos daqui, por exemplo. O casamento é algo sublime, os dois se tornam uma só carne, mas não existe casamento eterno, não existe a ideia casados para sempre, é casado até que a morte separa. Então aproveite o seu casamento aqui, porque lá não tem mais não. Alguém diz, ufa, até que enfim, né? Mas, que pena. Eu não sei qual é a sua reação. Bom, o que eu quero então trazer à luz desses textos agora, são algumas verdades. Aliás, preste atenção nisso. 5 verdades que eu quero destacar. Primeira verdade, é que as coisas do futuro não devam passar por especulação humana, nem mesmo especulação teológica. O que temos aqui é revelação de Deus. Olha o versículo 15,
Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Não é cogitação, não é especulação, não é uma teoria, não é uma corrente de pensamento, não é o que um teólogo elaborou com sua inteligência peregrina, com a sua capacidade teológica brilhante, não. Nós temos uma palavra de Deus, nós temos uma revelação de Deus, nós temos com toda e diáfana clareza o que Deus fala sobre o assunto, é revelação de Deus. Então não é cogitação humana. Isso é importante, queridos irmãos, para a gente não embarcar em ideias, em conceitos humanos, em ideias humanas, em filosofias humanas, em teorias humanas, em especulações humanas. Temos uma palavra de Deus sobre o assunto. A segunda coisa que esse texto retrata para nós, queridos, é a gloriosa verdade de que Jesus voltará, a parousia, a segunda vinda. Olha comigo, por gentileza, o versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Preste atenção nisso, Jesus voltará. Há mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo na Bíblia do que sobre a primeira vinda. Todas as profecias acerca da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo se cumpriram literal e rigorosamente, sem passar um tio. Todas as profecias acerca da segunda vinda se cumpriram, estão se cumprindo e hão de se cumprir rigorosa e literalmente. Ele voltará. E como ele voltará? Primeiramente, ele voltará pessoalmente. Lá em Atos 1:11, lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus está ascendendo aos céus, entre nuvens, o anjo perguntou para os discípulos: por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que viste subir, descerá dos céus. Ele não vai mandar um embaixador, ele não enviará um arauto, ele não mandará Gabriel, nem Miguel, nem um anjo, nem um exército de anjos. Ele mesmo voltará pessoalmente. Segundo, sua segunda vinda será visível. Apocalipse 1:7 diz que todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Em outras palavras, aqueles que pregaram Jesus na cruz hão de surgir dos mortos e ver o Cristo da glória com todo o seu esplendor, e lamentarão. Vai ser um fato testemunhado de forma cósmica, universal. Todo olho verá. A segunda vinda de Cristo é pública, é verificável, é histórica. Todo olho verá, diz o texto. Mas em terceiro lugar, a segunda vinda de Cristo será também audível. Veja você o verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Se você ouve a voz do arcanjo, a trombeta de Deus ressoa, significa que esta segunda vinda será audível. O Senhor desimpedirá os ouvidos moucos. E vai ser certamente o sonido mais retumbante da história. Nenhum trovão ribombou nas alturas com tanta força, com tanto poder, com tanta eloquência, como este sonido da trombeta de Deus, com esta voz do arcanjo. E é com esse alarido glorioso é que Jesus volta, é que Jesus vem para buscar a sua igreja. Mas em quarto lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será repentina. Repentina. O Senhor Jesus chegou a dizer em Mateus 24 que vai ser como o relâmpago que risca os céus do oriente ao ocidente. Você já viu a velocidade de um relâmpago? Você sabe que tanto o trovão quanto o relâmpago acontecem ao mesmo tempo? Você primeiro vê o relâmpago, depois escuta o trovão.
Isso porque a velocidade da luz é mais rápida do que a velocidade do som. Mas vai ser com essa velocidade que ele vem. Não dá para se preparar de última hora. Não dá para correr para comprar azeite ou pegar azeite emprestado para colocar na sua lamparina naquela hora. Se você não estiver preparado, vai ser tarde demais. Aliás, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele vai usar uma outra metáfora. Ele diz que a volta de Jesus vai ser tão repentina como o abrir e fechar de olhos. Você já percebeu que você pisca sem perceber? É automático. Você não sabe contabilizar quantas vezes você piscou, fechou e abriu seus olhos. Essa mesma palavra era usada para o faiscar de uma estrela. Olha para a altura e você vê a estrela faiscando, vai ser com essa velocidade. A mesma palavra é usada para o derdejar da cauda de um peixe, é com essa velocidade que ele vem, repentinamente. Mas em quinto lugar, Jesus voltará inesperadamente. O Senhor disse que vai ser como o ladrão. Nenhum ladrão manda para você um WhatsApp dizendo o seguinte: olha, tal dia, tal hora, estou chegando aí, prepara um cafezinho para mim. Ele chega na hora que você não espera. Não vai ser um dia óbvio. Vai ser um dia comum. Como você se levanta todo dia para ir para o trabalho, para levar filho para a escola, para viajar, ou para ficar em casa. Não vai ter nenhum fato que vai dizer, não, é hoje. Tudo está apontando que vai ser hoje. Todas as pessoas que marcaram a segunda vinda de Cristo fracassaram. O homem não pode agendar essa data. Nenhum homem pode impedir essa data. Ele voltará inesperadamente. Mas em sexto lugar, Jesus voltará inescapavelmente. Está lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele chega a dizer que isso é como uma mulher grávida que está para dar à luz. É impossível que ela não dê à luz. Muitas pessoas tentaram impedir essa verdade, ou atacar essa verdade, ou negar essa verdade, ou se opor a essa verdade. Mas ninguém pode cancelar a segunda vinda de Cristo. Essa agenda está estabelecida na eternidade, e Ele voltará, e Ele voltará. Mas finalmente, meus irmãos, a segunda vinda de Cristo é vitoriosa e gloriosa. Diz a Escritura que Ele vem com todo fulgor da sua majestade e glória, e Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e Ele vai se assentar no trono e vai julgar as nações. Ele voltará. Esta é a nossa bendita esperança. Jesus voltará, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas a nossa bendita esperança, irmãos, passa não apenas por uma revelação de Deus e pela parousia, a segunda vinda de Cristo. Confiram comigo, por favor, passa também em terceiro lugar pela realidade da ressurreição. Confira aí, por gentileza, o versículo 16 na parte B, quando ele diz assim: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 14, ele diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Versículo 15, ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então vamos entender isso aqui, meus irmãos. Primeiramente, explicar, no finalzinho do versículo 16, uma frase que tem sido tirada do contexto e interpretada equivocadamente. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tem muita gente que pensa que primeiro aqui é em relação aos outros mortos que morreram na impiedade, mas não é isso que Paulo está falando. Paulo não está ensinando aqui que vai ter duas ressurreições, primeiro de salvos, depois muito tempo depois a ressurreição dos ímpios. Não é isso que ele está falando. É só ler o texto. Os mortos em Cristo restarão primeiro, depois quem? Nós, os vivos, os que ficarmos. Ele está comparando cronologicamente a ressurreição com a transformação dos vivos.
Então, precisamos entender que Paulo não está falando de forma geral, ele está falando da ressurreição dos crentes, ele está escrevendo para os crentes, ele está consolando os crentes, ele está corrigindo um desvio doutrinário que estava entrando dentro da igreja para alertar os crentes. Então ele não está falando da ressurreição do ímpio, ele está falando da ressurreição dos salvos. Agora, a ressurreição vai acontecer num único dia, está lá em João 5, 28 e 29. E todos ouvirão a sua voz, e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Agora me permita dizer isso aqui. A morte para um cristão, embora dolorosa para quem fica, não é uma tragédia para quem vai. Um crente, ao morrer, não está em prejuízo em nada em relação aos que permanecem vivos. E por que não? Primeiro, porque quando o crente morre, diz a Bíblia lá em Hebreus, que o seu espírito é imediatamente aperfeiçoado para entrar na glória. Segundo, está escrito lá em 2 Coríntios 5:8, que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Terceiro, Filipenses 1:23 diz que morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, a última palavra dele na cruz foi esta: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas a segunda palavra de Jesus na cruz foi dirigida ao ladrão à sua direita, que se arrependeu em tempo oportuno, e pediu a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o corpo de Jesus foi sepultado. Mas antes, ao morrer, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Portanto, o paraíso não é a sepultura. O paraíso é a casa do Pai, é o céu, é a nova Jerusalém. É o lugar onde nós reinaremos com Cristo eternamente. Então, quando um crente morre, imediatamente a sua alma vai para o céu, já começa a desfrutar as venturas do céu. Entendamos isso. Nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma que tem um corpo. O nosso corpo não sobrevive sem a alma. Ele foi feito pó, é pó, volta ao pó. Mas a nossa alma sobrevive sem o corpo. Muito embora quando um crente morre e a sua alma é levada ao céu e glorificada, ainda não é a fase final da glorificação. Nós chamamos isso de período intermediário, porque o corpo está na sepultura, aguardando a segunda vinda de Cristo para ressuscitar. Então, o que acontecerá no dia que Jesus voltar? Paulo diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, notem isso aqui, meus amados irmãos, que quando Jesus voltar, todas as pessoas que estão lá no céu, desde Abel, o primeiro homem a morrer, todas aquelas almas que estão lá no céu em glória, voltarão com ele nesse grande cortejo. Esse grande séquito voltará com ele em glória. Como o corpo do crente ressuscita primeiro do que o crente vivo será transformado, então aquele corpo que brota da terra vai se unir àquela alma que desceu do céu e se juntar, e aí sim, glorificação completa, e nós estaremos então para sempre com o Senhor. A pergunta é: como é que vai ser esse corpo da ressurreição? Me permita dizer isso. Esse corpo da ressurreição vai ter continuidade e descontinuidade. Eu explico. Por exemplo, se morrer o José da Silva, não é o Antônio Pereira que vai ressuscitar, é o José da Silva. Segundo, se morrer o crente
piedoso, salvo pela graça, não vai ressuscitar um ímpio. Se morreu um ímpio, descrente, ateu, que rejeitou a graça, não vai ressuscitar um santo piedoso. Isso é continuidade. A morte não é um varinho de condão que muda ninguém. Quando os mortos ressuscitarem, uns ressuscitarão para a ressurreição da vida, outros ressuscitarão para a ressurreição do juízo, da condenação eterna. Uns ouvirão do Senhor Jesus: vinde, benditos de meu Pai, entre na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Outros escutarão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas como será então a descontinuidade? Paulo responde esta pergunta lá em 1 Coríntios 15. Ele diz o seguinte: semeia-se corpo corruptível, ressuscita-se corpo incorruptível. Sabe o que significa isso? Esse corpo nosso fica cansado, fica enrugado, fica doente, fica velho, fica caquético. Ninguém contorna a influência do tempo. A gente dá alguns jeitinhos paliativos, né? Um bom cosmético, uma boa cirurgia plástica, mas depois não tem mais jeito. Ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos. Mas o corpo da ressurreição, preste atenção nisso, jamais vai brigar nem com o espelho, nem com a balança. Não vai ficar doente, não vai ficar cansado, não vai ficar velho, não vai ficar estressado, não vai ter depressão, não vai ter doença, não vai ter defeito físico. Segundo, esse corpo semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Meus amados irmãos, nós pastores sobretudo, que temos uma lida mais intensa de visitação hospitalar, de conhecer o drama de pessoas que estão doentes, enfermas, talvez há anos. Eu tive uma ovelha que ficou 14 anos em coma. O drama da família. Já visitei ovelhas que parecia que o corpo foi enrugando, encolhendo, e só tinha pele e osso. E parece-nos que a enfermidade foi maltratando, foi espancando, foi machucando, foi ferindo, foi desonrando aquela pessoa. Quando você joga essa semente na sepultura, o corpo está desonrado, mas o corpo que vai brotar daí é um corpo glorioso, que vai brilhar como o sol no seu fulgor. Paulo responde assim: semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Irmãos, quantas vezes o corpo já está tão surrado pela enfermidade, que ele está completamente desprovido de força, para sequer levantar uma mão, para se tomar um copo d'água, para se levar uma colher de comida na boca. Mas o corpo que vai ressuscitar, é um corpo poderoso, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, que entrava numa casa com a porta fechada, sem ninguém abrir, que saía de Jerusalém e aparecia lá na Galileia, 153 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho, que retornou para o céu entre nuvens. Assim será o corpo da ressurreição. A Bíblia chega a dizer, lá em Filipenses 3, que o nosso corpo será semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Esse será o corpo da ressurreição. Isso não é cogitação, isso não é teoria, isso não é pensamento humano, isso não é consolo barato, isso não é sugestionamento psicológico, isso é revelação de Deus, que fala e a sua palavra nunca vai falhar.
Mas me permita agora trazer a vocês, depois de falar da revelação, da parousia e da ressurreição, a quarta âncora da nossa esperança, que é o arrebatamento. Olha o verso 17 comigo. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens. Vamos entender isso aqui, queridos irmãos. A palavra arrebatamento não tem o mesmo entendimento e nem o mesmo consenso entre os cristãos. Tem muita gente que fala, quando fala em arrebatamento, ele pensa o seguinte: ele entende que arrebatamento vai ser uma coisa invisível, quando Jesus volta invisivelmente, e de repente, algumas pessoas desaparecem, enquanto as outras ficam. Por exemplo, imagine que nós estamos aqui nesse auditório com algumas centenas de pessoas. Então esse arrebatamento seria o seguinte: Jesus viria invisivelmente, imagine vocês, 80% do auditório some daqui, sem explicação, misteriosamente, e os 20% que ficaram, ficam apavorados, onde estão, o que estão fazendo, por que está, e aí é aquela confusão. Imagine um avião a 3.000 metros de altura, com 200 passageiros, o piloto é arrebatado, o avião fica desgovernado. Será que é essa a ideia que a Bíblia traz de arrebatamento? E eu gostaria de, à luz desse texto, dizer para você que não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando da segunda vinda. O que ele está dizendo é que quando Jesus voltar, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, vitoriosamente, gloriosamente, quando ele voltar, duas coisas vão acontecer. Primeiro, os mortos ressuscitam. Segundo, os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Dos que morreram e ressuscitaram. Então o arrebatamento não é algo secreto, distinto da segunda vinda, pessoal, visível. A ideia aqui é que tanto os que ressuscitaram, quanto os vivos que estavam, foram transformados, que com esse corpo aqui nós não suportaríamos a glória de Deus, é por isso que vai ser transformado. E nota uma coisa bonita, Paulo coloca esse fato como se ele estivesse vivo, depois nós, os que estivermos vivos, ele esperava Jesus voltar nos seus dias. Nós devemos esperar Jesus voltar nos nossos dias. Nós devemos viver como cantamos aqui hoje: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós devemos viver na ponta dos pés, aguardando a nossa bendita esperança, a volta do Senhor Jesus. E aí percebe, meus irmãos, que então toda a igreja glorificada agora é arrancada da terra, é levantada da terra, é arrebatada para encontrar o Senhor Jesus nos ares, nos ares. É isso que a Bíblia chama de arrebatamento. E aí termina com o quinto ponto, que eu gostaria de destacar com vocês. Primeiro, a revelação. Segundo, a parousia, a segunda vinda. Terceiro, a ressurreição. Quarto, o arrebatamento. Quinto, a reunião. Olha comigo o versículo 17, a parte B, que diz assim: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Sem despedida, sem adeus, sem até logo, onde nada vai nos separar. Não vai mais haver tristeza, nem lágrima, nem dor, nem pranto, nem luto, nem fraqueza, nem doença, nem pecado, nem despedida. Estaremos para sempre com o Senhor. E se você imagina que esse estar para sempre com o Senhor vai ser algo monótono, está equivocado. Nós desfrutaremos da glória dEle, nós fruiremos da presença dEle, nós serviremos a Ele, nós reinaremos com Ele,
nós o conheceremos mais e mais e mais e mais e mais, e jamais haverá um tempo na eternidade que possamos dizer, já conheço tudo, não tem mais nada para conhecer, porque Ele é inesgotável em seu ser. O céu vai ser brilhante, a ponto da Escritura nos mostrar que nenhuma pessoa pode jamais imaginar o que é o céu. O apóstolo Paulo, que foi arrebatado até o terceiro céu, ao revelar essa experiência, dizia, eu escutei coisas que não é lícito ao homem referir. As maiores glórias deste mundo são nada diante da glória do céu. Como diz um hino que cantamos, nem metade da glória celeste se contou ao mortal. E esta é a nossa gloriosa e viva esperança. A nossa pátria está no céu, a nossa casa está no céu, o nosso lar está no céu, o nosso glorioso Redentor está no céu, o nosso paraíso está no céu, e é para lá que nós vamos. Não ponha o seu coração aqui, não fique raízes aqui, você aqui é peregrino, você aqui está de passagem, a sua casa permanente é lá no céu. Diante desse fato, vem então a última verdade desse texto, que é a consolação do verso 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Paulo começa esse texto dizendo para os crentes, eu não quero que vocês vivam como os demais que não têm esperança. Viver sem esperança é muito ruim. Tem muita gente sem esperança. Tem muita gente que está jogando a toalha. Tem muita gente que está desistindo da vida. Tem muita gente que não tem prazer nenhum mais na vida. Tem muita gente que olha para o futuro e tem medo dele. Mas hoje Deus trouxe você aqui, para que você fosse tomado de uma bendita esperança. E que você não apenas fosse receptáculo dessa esperança, mas a partir de hoje, você se transforme num instrumento do consolo de Deus para as pessoas à sua volta. Então a partir de agora você é um terapeuta da alma, a partir de agora você é um consolador, daqueles que estão do seu lado, precisam de um toque de graça, diz, coragem meu irmão, olha para frente, vamos juntos, a glória nos espera, e é para lá que nós estamos caminhando. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos, para que o nosso coração seja encharcado, completamente tomado desta verdade bendita, desta bendita esperança que temos em Cristo Jesus.